continuar em João. Evangelho de Jesus, segundo aquilo que observou João, segundo aquilo que João teve como inspiração do Espírito Santo, veio a escrever. Aleluia. E eu gostaria de falar, usando um pedacinho justamente do texto, onde houve a ressurreição de Lázaro. João capítulo 11, do versículo 1 ao 4. Essa semana nós estudamos a respeito de algumas coisas que não se apresentam como sendo heresias. Heresias são explicações, são colocações que distorcem o sentido verdadeiro da palavra de Deus. E isso se torna uma heresia, tudo aquilo que não é verídico, tudo aquilo que não corresponde, tudo aquilo que não é compatível com a verdade, isso é uma heresia. Aí, ao juntar um grupo que se propõe a viver essa heresia, aí se torna uma seita, né? E ainda não sendo uma seita, existem algumas heresias, existem alguns costumes contraditórios, existem algumas coisas fora do contexto bíblico. E uma dessas coisas é justamente a famosa teologia da prosperidade, né? Onde é ensinado, é passado vários argumentos que não correspondem com a verdade, aonde são ideias, são formas e meios criados pelo próprio homem. E isso tem se tornado um perigo em muitas igrejas tradicionais, igrejas históricas, igrejas que realmente têm como regra de fé a palavra de Deus. Então nós temos trabalhado muito a respeito de estar prevenindo, estar mostrando aonde está o perigo. E a teologia da prosperidade é aquela que traz como ideia aonde o homem tem que ser beneficiado, aonde o homem não pode passar por dificuldades, aonde o homem ele se sente na obrigação de cobrar a Deus para que ele seja feliz, para que ele seja curado. Algumas atitudes aonde ele se acha na condição de cobrar, de determinar coisas que não pertencem a ele, enfim. São coisas que, de uma certa forma, vão acontecendo dentro do seio da igreja, né? E dentre essas colocações, existe essa afirmação que o crente não pode ficar doente, né? Que o crente não pode passar por dificuldade. E nós sabemos que isso não corresponde com o verdadeiro evangelho, né? Muito pelo contrário, a Bíblia nos fala que aquele que realmente se dispor a amar o Senhor estariam sujeitos a passar por grandes dificuldades. Este é o verdadeiro evangelho, porque o propósito é de eternidade. O propósito não é melhorar a nossa vida aqui na terra. O nosso propósito é nos encher o coração de fé, para que nós tenhamos uma esperança e uma expectativa da vida eterna, porque a vida eterna é o que importa, né? Aonde ao entendermos esta verdade, nós vivemos cada dificuldade usando-as como um trampolim que nos impulsiona a sermos jogados para o alto, cada vez mais confiantes no Senhor, que Ele há de cumprir tudo aquilo que realmente Ele tem nos prometido, né? Eu gostaria de falar um pouquinho, usando algumas razões pelas quais encontram-se alguns crentes enfermos, doentes, e algumas pessoas dentro desse contexto, né? Então vamos lá. Eu gostaria de usar justamente uma história que aconteceu em Betânia, na aldeia de Betânia. Todos acharam? João, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 4. Então está escrito assim: estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Marta e de sua irmã, ou melhor, Maria e de sua irmã Marta. E Marta era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer a Jesus: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Recapitulando aqui, lendo novamente, versículo 3, Marta e Maria mandaram aviso a Jesus, dizendo dessa forma: Senhor, eis que está enfermo aquele a quem tu
amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: essa enfermidade, essa doença na vida desse homem a quem eu amo, olha que coisa interessante, não é para a morte, mas é para que o Pai, para que Deus seja glorificado. Aí você percebe, a palavra está dizendo, e nesta palavra já coloca por terra todas essas argumentações que o crente não pode passar dificuldade, que o crente não pode passar por enfermidade. Interessante que desde quando o pecado entrou no mundo, a doença tem rodeado o homem. E a doença ela não tem poupado famílias de gente ricas, de gente pobres, pessoas jovens, enfermas, pessoas até mesmo assim, aonde não é natural esperar que ela se definha, né? Ele acaba se definhando, ele acaba sendo acometido por uma enfermidade justamente fora da naturalidade, aonde ele deveria estar no seu vigor, né? Nos seus melhores dias, mas interessante. E o escritor de Hebreus, ele bem retrata em Hebreus capítulo 13, versículo 3, ele fala em outras palavras: lembrai-vos dos que sofrem adversidades, como sendo vós mesmo também do corpo. Interessante isso, como que poderia nós fazermos parte do único corpo, do corpo de Cristo, né? E acharmos que somente alguns estão sujeitos a essas enfermidades, tendo eles o mesmo Deus que nós, crendo, tendo a mesma fé direcionada no mesmo Jesus. Então nós entendemos uma coisa: nós estamos sujeitos às enfermidades, às doenças dessa vida. O que realmente faz a diferença é como nós entendemos e passamos por essas dificuldades. Interessante que Deus ele tem propósito na enfermidade. E outra coisa interessante também, que existe essa ideia que toda enfermidade vem do diabo, né? A enfermidade, de uma certa forma, ela é fruto do pecado. Agora, entendamos uma coisa: o diabo, por mais que ele venha para matar, roubar e destruir, enfermar e outras coisas terríveis, ele não é o pai da enfermidade. Interessante isso. Por que eu digo isso? Porque Deus, ele usa, de uma certa forma, para permitir, ou até mesmo para colocar uma enfermidade na vida de algumas pessoas, dentro de um propósito específico. E eu não consigo imaginar Deus, né, batendo um fio para o diabo e dizendo: ô capeta, me empresta uma enfermidade aí. Me dá uma doencinha aí que eu quero colocar em algumas pessoas, empresta aí, me dá uma aí. Vocês conseguem imaginar Deus fazendo isso? Deus ele tem o controle sobre todas as coisas. Deus ele faz o uso de todas as coisas. Mas é importante que nós entendamos o porquê que essas enfermidades vêm sobre a vida do homem. Interessante que algumas vezes a enfermidade é permitida na vida de alguém porque Deus ele quer salvar essa pessoa. Deus ele tem como objetivo tocar no coração dessa pessoa, porque para essa pessoa o mundo é tudo. Para essa pessoa o que realmente embeleza os seus olhos é a beleza do mundo, são os prazeres do mundo, os encantos do mundo é que o cativam ou os cativam e dominam sua mente. Muitas vezes Deus leva a um leito de enfermidade para que essa pessoa possa reconhecer o seu pecado. Interessante isso. Interessante. Nós não devemos julgar a situação da pessoa e chegarmos a uma conclusão que ela está em pecado, por isso que ela está sofrendo essa enfermidade. Não nos cabe a nós, não cabe a nós fazermos desse jeito. Mas existe uma verdade bíblica que nos explica que muitas vezes o Senhor ele permite uma enfermidade na vida de algumas pessoas, para que essas pessoas possam deixar o pecado, para que essas pessoas possam ser libertas na sua alma, para que essas pessoas realmente possam deixar o mundo
como sendo o seu objetivo, e possa realmente vir a encontrar-se com Jesus, que primeiramente cura a sua alma, e se assim quiser, Ele também cura o corpo. Então nós podemos dizer que essa é uma bendita enfermidade, porque ela vem dentro de um propósito de salvar a alma da pessoa. Vocês estão percebendo, irmãos? Essa é a verdade da palavra de Deus. É importante que nós entendamos que toda essa situação, eu estava lendo o Salmo 107, e lá, interessante que mostra a misericórdia de Deus, mostra a desobediência do povo, mas de repente vão sendo mostrados alguns versículos isolados, e aí eles clamaram ao Senhor, eles buscaram ao Senhor, e o Senhor os ouviu e os curou. Quantos de nós precisamos passar por uma enfermidade para aprendermos a clamar pelo Senhor, irmãos? Quantos de nós precisamos passar por uma enfermidade para que nós possamos lembrar que Deus quer se fazer presente e participante da nossa vida? Porque essa é a verdade. Muitos, na sua saúde plena, nunca se lembram de buscar ao Senhor. Nunca se lembra de clamar ao Senhor. O salmista fala: foi-me bom ter sido afligido pela tua lei, pela tua forma de fazer, pela tua vontade, para que eu pudesse conhecer a tua verdade. Interessante isso. Outras vezes também o Senhor, no seu jeito de fazer, Ele usa uma enfermidade na vida de alguém para alcançar aquele que está do lado. É verdade. É o famoso evangelismo subjetivo, onde Deus usa, sabe, a vida, por Ele ter liberdade, a vida de um dos seus, para que neste momento outras pessoas possam conhecê-lo. A minha mãe, por mais de 30 anos, ela foi acometida por um câncer. Eu nunca a vi reclamando, resmungando, murmurando com Deus, por ela ser uma serva do Senhor, está sofrendo daquele jeito. Mas quantas pessoas vinham até a ela para consolá-la, vinham até ela para falar alguma coisa e saíam consolados. E saíam motivados e vendo que eles tinham que aprender ainda a crer, que eles não tinham aprendido ainda a crer no Senhor. Muitas vezes o Senhor permite que um dos seus fique enfermo, para que alguém possa observar a sua fidelidade a Deus e possa se converter ao Senhor. Interessante isso, né? Aí é por isso que eu entendo que quando a Bíblia fala que é uma paz que excede o entendimento, onde o verdadeiro adorador, o verdadeiro salvo no Senhor, ele faz de cada situação, não para agradecer pela situação, mas agradecer em meio às dificuldades, a certeza que espera por Ele um corpo glorificado. O cumprimento de uma promessa feita pelo Senhor que é fiel. Onde as pessoas não conseguem entender: poxa, você está enfermo, você está nessa capenga, você está nessa situação difícil, mas ainda você glorifica a Deus, mas ainda você é uma pessoa que canta, você é uma pessoa que agradece, mesmo nessa situação toda. Aí eu preciso conhecer essa motivação, essa força. Da onde vem essa força na tua vida? Está vendo como Deus permite na vida dos seus essa enfermidade para que pessoas sejam alcançadas? Deus, Ele age de uma forma até de uma forma onde muitos de nós entendemos que seja injusta. Interessante que eu estava lendo uma história onde soldados que partiam para a guerra, soldados piedosos, eles faziam um tipo de oração que diziam assim: olha, Senhor, tome o maduro e poupe o verde. Bonita essa expressão, essa oração, né? Elimine o maduro e poupe o verde. Mas muitas vezes, Richard, Deus, Ele recolhe a vida de um filho, de uma criança querida. Deus não é justo. Sabia disso? Muitas vezes Ele toma aquilo que nós mais amamos, para que nós possamos aprender
tomar uma atitude como Abraão. Sabe, dizer: Deus, acima de tudo, o meu amor por Ti é o que me sustenta. Tu me deste esse filho, sem que eu tivesse condição, mas ele nunca deixou de ser Teu. Acima do meu amor por ele, existe o meu amor por Ti, Senhor. É uma verdade. Quantos de nós o Senhor quer viver um relacionamento mais íntimo e mais profundo? Mas a gente se apega a pessoas, a coisas. E o Senhor, por nos amar tanto, Ele acaba recolhendo essa pessoa que tanto nós o amamos, porque Ele sabe que está segura. Para que nós possamos nos voltar para Ele, para que nós possamos realmente fazer dele a nossa prioridade, fazer dele o meu... Eu falo para minha esposa: eu a amo demais, para mim ela é melhor do que 20 filhos, ela é abaixo de Deus, mas que ela nunca me peça para eu escolher entre ela e Cristo. Ela sabe disso, é lógico que ela não vai pedir, mas ela sabe que a minha escolha já foi feita, é por Jesus, é por Jesus. De repente você está aqui e não tem experimentado algo mais profundo de Deus para a sua vida, porque você está apegado a uma coisa que tem sido mais importante para você do que Deus. Jesus ele não fala: aquele que, que não me amar ao ponto, quando for colocado para ele tomar uma decisão entre um pai ou uma mãe e eu, não se decidir por mim, não é digno de me servir. Quantas pessoas têm abandonado um momento crucial, o caminho para o batismo, porque alguém da família questionou a sua fé, e ele abandonou, mais preocupado com a opinião da família, mais preocupado com a opinião dos amigos. Quantos têm deixado de viver a comunhão no corpo, preocupado com o que as pessoas estão pensando lá fora, vão pensar de mim? Quantas pessoas não têm assumido um compromisso com Cristo nas suas fábricas, com medo de perder o emprego, com medo de perder a amizade? Irmãos, é uma realidade. E Deus muitas vezes permite uma enfermidade para que nós possamos parar e analisar: espera um pouquinho, eu estou amando mais isto do que a Deus. É uma verdade, é uma realidade. Muitas vezes Deus ele usa a enfermidade para que alguém que esteja observando possa ser salvo. Outras vezes Ele usa uma enfermidade também dentro de um sentido de julgamento. Quantas pessoas incrédulas continuam em seus pecados, vivem totalmente contra a luz da verdade, a luz da palavra. E pastores avisam. Deus muitas vezes fala de várias maneiras, reprovando a forma que ele vive. E ele simplesmente fica omisso, passivo, indiferente àquilo que Deus está falando. Muitas vezes, de tanto o Senhor falar, cobrando uma mudança, uma santidade, e por a pessoa não ouvir, não dar o ouvido, Deus ele coloca uma enfermidade para que essa pessoa possa se voltar para Ele, para que essa pessoa seja liberta, seja curada. Interessante que muitas vezes, infelizmente, essas pessoas não têm alcançado a salvação. Provérbios capítulo 29, versículo 1, o sábio diz o seguinte: o homem que muitas vezes é repreendido e endurece o seu coração, a sua cerviz, de repente será destruído sem que haja remédio. Não são as minhas palavras, são as palavras do Senhor. Quando nós usamos aquele texto de 1 Coríntios 11, no versículo 30, ele fala, justamente Paulo dizendo: por isso que há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem, porque não se quebrantam, não se arrependem dos seus pecados. Aí o Senhor também permite uma enfermidade, e infelizmente muitas dessas pessoas acabam. Eu conheci um pastor, irmãos, aonde ele, a princípio, um homem muito usado por Deus, uma pessoa muito temente ao Senhor, mas na falta de vigilância, como nós cantamos aqui, trabalhava, mas não orava, no sentido de vigilância.
começou a ter um caso com uma irmã da igreja. E ninguém desconfiava de nada. E de repente Deus começou a falar através dos profetas. Se arrependa, deixa essa prática. Se arrependa, deixa essa prática. Muitas vezes o Senhor falou e ele não se arrependeu. Deus colocou nele uma enfermidade que o atrofiou totalmente. Ele é uma pessoa assim, mais ou menos da minha altura. Sempre, irmãos, sem brincadeira. Ele ficou desse tamanhozinho aqui, ó. Porque ele ficou todo atrofiado e ficava em cima de uma cama. E o pior, Rose, que ainda havia oportunidade para ele se arrepender. Depois de muito tempo o Senhor falando. Mas sabe o que aconteceu? Aí já todo mundo sabendo da situação, a esposa nunca o abandonou. Eu acho interessante isso. Admiro. Ela cuidou. Ela contratou uma enfermeira para cuidar. E sabe o que ele pedia para a enfermeira, Edson? Que quando a mulher não estava em casa, ele pedia para a enfermeira levar ele a um telefone. E ele mesmo tudo torto, ele ainda tentava ligar para a mulher com quem ele teve um caso. Aí as pessoas falam, poxa, Deus não é amor, Deus não é Deus de misericórdia, mais amor do que eles demonstraram. Enfim, que eu saiba, ele morreu seco, esturricado e sem a salvação. Você fala, caramba, existe pessoas assim? Existe. É por isso que nós temos que tomar cuidado, porque nós podemos nos transformar como esta pessoa. Vocês estão compreendendo, gente? Faz sentido? Essa palavra veio no meu espírito, veio no meu coração, essa palavra ao ler, ao meditar, eu falei, poxa, Senhor. E justamente na semana que nós estávamos falando sobre a prosperidade. Agora, louvado seja o nome do Senhor. E segundo o texto que nós lemos de João, esse caso aqui ele é diferente. Porque nós vemos aqui que fala a respeito de uma doença em alguém que Jesus amava. Aonde com certeza era um filho de Deus. Mas essa enfermidade era para que Deus fosse glorificado. Dentro dessa situação, vamos observar algumas coisas interessantes. Primeiro o caso, a pessoa, né? Diz aqui, estava porém enfermo um certo Lázaro. E com certeza, como a gente pôde ler aqui, ele estava doente. Com certeza ele já conhecia a Cristo como Filho de Deus. Com certeza ele já tinha tido uma experiência de salvação. Ele era um crente no Senhor Jesus. Aonde ele fazia parte de uma família onde as suas irmãs com certeza se converteram antes do que ele. Enfim, ele era uma pessoa que fazia parte de uma família feliz, de uma família que temia o Senhor, de uma família que realmente o Senhor tinha prazer de estar aonde eles moravam, em Betânia. Quando Jesus passava por ali, ele tinha prazer de estar ali, porque era uma casa abençoada. Era uma casa de alguém que Jesus, de uma família que Jesus amava, e aonde é destacado o nome desse homem Lázaro que Jesus amava. Eu não posso dizer que ele era uma pessoa diferente, que não tinha pecado, uma pessoa que não errava. Não, eu não posso dizer que ele não tinha os seus pecados, mas eu posso afirmar que ele era um filho de Deus. Ele era uma pessoa que com certeza foi lavado pela fé, pelo sangue do Cordeiro antes de Jesus, morrer. Uma pessoa onde Jesus renovou e deu a ele a semelhança de ser participante, ou de um participante do reino de Deus. Interessante uma coisa, como eu falei no início aqui, não nos é permitido julgar a pessoa pela enfermidade que ela esteja passando. A Bíblia tem essa liberdade de fazer, mas nós não devemos usar como argumento para julgarmos as pessoas, no sentido de dizer, olha, você está enfermo porque você está em pecado, você está enfermo por causa disso, disso, aquilo, outro. Não. Isso cabe à Bíblia dizer. Nós não podemos cair nos mesmos erros dos amigos de Jó.
Quando 3 dos 4 vieram e falaram que ele estava errado, que ele tinha saído da vontade de Deus, que ele tinha ou estava vivendo fora do propósito de Deus. Nós não podemos fazer e usar esse argumento para justificar ou para tentar explicar a situação de enfermidade das pessoas. Agora nós temos que olhar dentro de uma perspectiva de esperarmos que todos estejam buscando ao Senhor, que todos estejam procurando conhecer ao Senhor, dentro do âmbito crente, do âmbito evangélico, do âmbito da igreja. Aleluia! Para que realmente nós possamos reconhecer e praticarmos a nossa fé, esperando que o Senhor, no meio dessa situação, seja glorificado. Provérbios 12. O sábio diz assim: porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então, automaticamente, na vida daquele que serve ao Senhor, que é fiel ao Senhor, a sua enfermidade é para que nós possamos nos prostrar e glorificar o nome do Senhor. Aleluia! Aonde possamos declarar: Deus, cremos que Tu tens todo o poder, que Tu podes curar essa pessoa, que Tu podes livrar dessa situação, sem determinar nada, mas colocar crendo que Deus pode todas as coisas, e pela fé esperando que Deus faça, mas sem obrigá-lo a fazer. Mas simplesmente, independente de vir acontecer ou não, possamos glorificar o nome do Senhor. Que este momento não nos impeça de continuarmos levantando as nossas mãos e declarando: Deus, a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Se o Senhor assim permite, é porque o Senhor assim deseja fazer. Aleluia! E eu fico impressionado uma coisa, muitas vezes, ou quase sempre no âmbito secular, no sentido de como nós tratamos a história, nós valorizamos as pessoas pela cidade que ela nasceu, pelo berço onde ela foi criada, pela formação, o lugar aonde ela se formou. Interessante, né? Vamos usar aqui, é o Richard de Lima, do Peru. Né? É o Lani lá de... Como é que é o nome mesmo? É Brasil? Lá de Juiz de Fora. Nós temos esse hábito de relacionar, primeiro colocar a cidade para falarmos da onde a pessoa... Temos o Luiz lá do Sul. Né? Mas é interessante, na vida daqueles que servem ao Senhor, que Deus tem liberdade para agir, as coisas mudam. Betânia se tornou importante porque lá havia uma família que temia ao Senhor, porque lá havia uma casa que buscava ao Senhor, porque lá havia um lugar onde Deus tinha prazer de estar, através da presença do seu Filho Jesus. Aleluia! Vocês estão percebendo? Deus, no contexto, na visão de Deus, na ótica de Deus, não é o lugar, mas sim o seu servo, o seu filho, a qual ele tem liberdade de usar, de trabalhar, de fazer dele um instrumento, um canal. Então Betânia não foi conhecida pela cidade em si, mas Betânia se tornou conhecida por essa família que amava o Senhor, por essa família que buscava o Senhor, por essa família que realmente tinha uma comunhão com o Senhor. É por isso que nesse ambiente Deus teve a liberdade. Deus teve a liberdade simplesmente de promover uma situação aonde ninguém poderia imaginar que através de uma morte ele pudesse ser glorificado. Irmãos, glorificar a Deus cantando não é difícil. Glorificar a Deus pregando aqui não é difícil. Glorificar a Deus fazendo aquilo que nós gostamos não é difícil. Mas glorificar a Deus tendo uma enfermidade no nosso corpo, quem gostaria de ter aqui, irmãos? Glorificar a Deus passando por uma situação difícil, quem gostaria? Isso não é de Deus não, misericórdia, sai para lá, Satanás. Não é assim quando a situação fica feia, né, Edson? Agora, aquele que realmente serve ao Senhor, aquele que tem comunhão, aquele que promove esse ambiente, que traz a liberdade para o Espírito Santo agir, o Senhor simplesmente ele usa uma situação difícil para que o nome dele seja glorificado, até mesmo uma morte. Aonde? Aí nós entendemos aquilo que Jesus falou: se a semente não cair e não morrer, ela não germina, ela não frutifica. Nós vimos aqui o agricultor Takashi falando a respeito da semente do cajá.
Não é? Se ele não tivesse jogado ali, não tivesse esquecido da semente, né? Interessante, irmãos, que quando Deus está no controle, todo o processo que é necessário acontece. Louvado seja o nome do Senhor. Nós começamos a entender no texto que nosso irmão leu aqui, a respeito que aos olhos do homem sempre tem que ter um tempo certo, a hora do melhor momento para que as coisas aconteçam. Mas Deus, ele não está limitado a tempo, espaço e circunstâncias. Deus é o dono do tempo, ele faz uso do tempo. Deus não é igual a nós temos que tentar trazê-lo para a nossa dimensão, para a nossa visão terrena. Nós temos que parar com isso. Nós temos que ser curados para que nós não venhamos enxergar tudo como sendo difícil. Não sei não, pastor. Eu acho que não é certo não, pastor. Eu já tentei, não sei o que lá, não sei não. Tem pessoa que dá dar um burro na cabeça. Pum! Ei, olha para a vida. Para que desacreditar naquilo que Deus falou com clareza? E se apegar naquilo que está obscuro, naquilo que não está claro? Se tratando das coisas dessa vida. Parar com isso. Nós temos que entender, irmãos, que Deus, ele quer que nós possamos viver dentro da sua dimensão. Os homens dizem, o campo ainda não está pronto. Tal tempo vai ser o tempo certo. Vai estar semeando, colhendo o que foi plantado. Jesus falou, não, o tempo é agora é a hora. Esse é o momento. O dia da salvação é agora. É o presente. O dia de cremos é agora. O dia de termos comunhão com o Senhor é agora. O dia de vivemos em obediência para que Ele seja glorificado é agora. O dia de nos colocarmos à disposição é agora, enquanto nós temos forças para estarmos obedecendo e fazendo e produzindo para o seu reino. Eclesiastes capítulo 12, o que diz? Lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias em que você dirá, não tenho neles prazer. Sabe? Aí chega lá, tempo bom, né? Tempo bom, não volta mais. Ai, que saudade! Lá do tempo, lá não sei o que eu tinha. Aí vive só do passado, né, Luiz? Só vive lá do tempo do Guaraná com rolha. Sabe? Antes que venham os maus dias, onde você pode até ter vontade, mas o seu corpo não obedece, não tem disposição para ir, para obedecer. Lembra-te do teu Criador no dia das suas forças, do teu vigor, para que você possa ver que os campos estão brancos para a colheita. Aleluia. Deus está esperando, Ele conta com você, de repente para colher aonde você não plantou. E sem apego, por você não, por saber que não é o dono da obra, da disposição de semear, você está preocupado quem vai colher, se não seja você. Que coisa interessante. Com Deus, o lugar não é tão importante, não é Ele que dita a nossa fé, a nossa vida, mas é justamente a nossa fé direcionada, exercida, direcionada a Deus, é que vai fazer que aquele lugar seja abençoado. Aonde colocares a planta do vosso pé, tomarás por herança. Assim como eu fui com o meu servo Moisés, serei contigo, Josué. Que coisa maravilhosa, irmãos. São coisas que a gente vai entendendo. Aleluia. Interessante que a Bíblia nos fala que Jesus, Ele nessa liberdade que Ele encontra nesse ambiente, na vida daqueles que se dispõem a viver para Ele. No Salmo 50, versículo 15, Ele fala que Ele estará glorificando, estará livrando, Ele estará de uma certa forma trazendo a glorificação ao nome do Pai. Eu fico pensando uma coisa, dentro da minha imaginação, que Jesus, em poucos lugares, no sentido aonde dominava um ambiente terreno,
Jesus ele se sentia à vontade. E um desses lugares era essa casa, dessa família. Um desses lugares, com certeza, era o ambiente aonde Lázaro se fazia presente, aonde Lázaro vivia. Deus ele sempre quer que nós entendamos uma coisa, que nessa liberdade, aonde nós estivermos, nós traremos sempre a presença de Deus, para que seja manifesta, para que aqueles que ainda não conhecem a Ele sejam tocados, sejam alcançados pelo seu amor. Deus ele quer que assim nós entendamos e vivamos. Agora é interessante que agora nós vemos a mensagem, o conteúdo das palavras que foram enviadas para Jesus. Mandaram-lhe dizer: aquele a quem tu amas está enfermo. Interessante que quando essa mensagem, esse aviso chegou a Jesus, Lázaro ainda estava vivo. E é interessante para contrariar a nossa forma de entendimento em relação de como Deus age, como Deus faz. Pela lógica humana, Jesus teria que se dispor e logo em seguida, porque ele amava Lázaro. Não é a tendência? Quando um amigo chegado teu, ele precisa de você, você se dispõe, você para tudo, Mas Jesus não fez assim para contrariar, para mostrar que é Ele que sabe como fazer as coisas. Muitas vezes nós desistimos, nós desanimamos porque nós esperamos que tudo aconteça de uma forma rápida. Porque a Bíblia fala para eu orar com fé e perseverar. Porque é tal, e começamos a usar sem sentido as coisas da palavra de Deus. E não conseguimos perceber que simplesmente Deus ele quer que nós paremos e descansemos e nos aquietemos para que realmente possamos saber que Ele seja Deus, que Ele está no controle. Essa é a verdade. Então, mandaram um aviso para Jesus dizendo: aquele que tu amas está morto. Mas é interessante que mandaram esse aviso sem que houvesse uma percepção, um cumprimento da palavra, justamente daquilo que eu falei do Salmo 50, versículo 51. Quando o salmista diz: invoca-me, ou melhor, Deus falando através do salmista: invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando nós estamos vivendo nessa comunhão, nessa obediência ao Senhor, nós temos a liberdade para clamarmos. Nós temos o incentivo do Espírito Santo que nos ajudará nas nossas orações, nas nossas intercessões, sabendo que o Senhor há de nos ouvir. Aleluia. Nós temos que lembrar, irmãos, que nenhuma aflição será grande demais em relação ao poder de Deus. Não existe nenhuma aflição que nós devemos entender que para Deus é impossível Ele agir. Nós partimos de um princípio aonde cremos que Ele tem poder para todas as coisas. Em Filipenses capítulo 4, versículo 6, Paulo, entendendo, ele nos deixa escrito da seguinte forma: antes, que as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, pela súplica, com ação de graças. E no Salmo 55, versículo 22, o salmista fala também: lança o teu cuidado sobre o Senhor, as tuas preocupações. Nós cantamos um cântico aqui, a preocupação faz parte da nossa vida, do nosso contexto. O que não deve fazer parte é o excesso, é o além daquilo que é normal em nossas vidas. É por isso que nós temos que entender, a nossa segurança está justamente se nós estamos dentro da presença de Deus, na vontade de Deus. Nós temos a certeza que nós devemos clamar, que nós devemos invocar, sabendo que o Senhor, por estar no controle, será glorificado. Aleluia. E segundo as nossas necessidades, segundo os nossos temores, Deus há de trabalhar, Deus há de intervir, Deus há de fazer da melhor forma. Aleluia, porque nós entendemos, por estarmos vivendo essa situação onde Deus tem a liberdade de comandar, nós entendemos que nenhuma situação será desprezada pelo Senhor.
Aleluia. Deus, Ele quer, uma coisa interessante que eu aprendi. Deus, Ele quer que nós aprendamos a clamar pelo Senhor com todo o nosso ser. Aleluia. Ele quer que nós nos coloquemos diante dEle, aonde a nossa alma, aonde o nosso próprio corpo esteja clamando por Ele. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Deus, Ele se alegra quando nós o invocamos em coisas pequenas, em coisas simples diante dos nossos olhos. Ele se importa. A beleza do cristianismo, amado, é que o Deus que nós servimos, Ele se compadece. Ele gosta de participar. Ele gosta de se envolver com a nossa situação. Por mais que muitos não creem nisso, que acham que Deus não está preocupado, como nós aprendemos também dentro dos ensinamentos de algumas seitas. Deus criou o mundo, mas não deixou o mundo à sua vontade. Ele não está preocupado com o rumo que o mundo está tomando. Não, irmãos. Deus, Ele se importa. Deus, Ele age. Me explica uma coisa. Qual é a virtude, qual é a essência do milagre? Quem poderia me responder? O que diferencia, o que coloca o milagre como em destaque? Qual é a essência do milagre? Por que ele é visto e reconhecido como sendo um milagre? Por quê? Mesmo Urashi deixou? É raro? O milagre, ele é milagre porque ele é raro. Vocês compreendem isso? Porque se o milagre acontecesse o tempo todo, seria milagre? Vocês compreendem isso? Não, o milagre ele é milagre porque ele não acontece, não é uma regra. Nós temos que entender que Deus tem o controle, tem a liberdade de fazer na hora que Ele quiser, da forma que Ele quiser. O milagre só é milagre porque é uma coisa rara. Aleluia! E todos nós devemos crer e pedir ao Senhor que Ele nos faça um milagre a cada dia. Porque existe um milagre que está à nossa disposição para acontecer todos os dias, que é a transformação da nossa própria vida. Esse é o maior milagre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós aprendemos que, aleluia, quando a nossa vida está nas mãos do Senhor, quando nós estamos andando em comunhão com o Senhor, mesmo tendo a certeza que Ele nos ama, muitas vezes Ele nos permite que passemos por alguma dificuldade. Aleluia. Lázaro amava Jesus, Jesus amava Lázaro. Com certeza ele já tinha conhecido a Jesus ao ponto de desfrutar dessa verdade. O amor de Jesus desprendido para com Lázaro é o mesmo amor que Ele coloca à disposição para com todos os homens. É um amor gratuito. Nós não precisamos fazer nada para termos este amor. Nós simplesmente precisamos crer que Ele nos ama. Simplesmente nós precisamos acreditar, crer nisso. O amor de Deus, expressado através de Jesus, Ele foi colocado à disposição de todo aquele que crê. Esse amor, com certeza, em Jesus Cristo é a única forma que o homem pode ser atraído a Deus. É um amor que vem dentro de um propósito de perdoar os nossos pecados. O único que sabe perdoar é Deus. Porque Ele fala que Ele perdoa e lança no mar do esquecimento todo o nosso passado. Nós, humanos, nós não sabemos perdoar. Nós não sabemos porque nós não esquecemos. Agora, dentro dessa verdade, quando nós servimos e buscamos obedecer a Deus, o Espírito Santo vai nos capacitando, nos dando condições de administrarmos cada uma dessas lembranças que nos machucaram no passado, sem permitir que elas ditem o nosso presente e nos atrapalhem de vivermos uma liberdade em Jesus Cristo. Essa é a verdade. Mas no amor do Senhor Jesus,
encontramos todas essas verdades. Ser gratuito é um amor que nos mostra, porque nos atrai, revela a Deus. É um amor que nos perdoa. E outra coisa, é um amor que nos sustenta. O importante é nós sabermos uma coisa, que nos é dado a liberdade. Crendo que Deus tem o controle de todas as coisas, colocarmos diante de Deus alguns pedidos, para que Ele esteja agindo na situação difícil que nós estejamos passando. Interessante isso. Toda essa situação vem dentro de um propósito de nos estar ensinando, a clamarmos, a suplicarmos. E outra coisa também, a gente acaba, de uma certa forma, sendo trabalhado, sendo ensinado a forma correta de se viver essa palavra. Onde mesmo na liberdade de pedirmos, por conhecermos a palavra de Deus, a vontade de Deus nos é revelada, e nós passamos a pedir ao Senhor aquilo que seja a sua vontade, não mais a nossa vontade. Tiago, o meio-irmão de Jesus, lá no capítulo 4, no versículo 3, ele fala o seguinte: olha, pedis e não recebeis, porque pedis mal para o gastardes em vossos deleites. Agora, interessante que dentro dessa situação onde Deus tem a liberdade, Deus ele acaba realizando o desejo do nosso coração, porque essa é a sua vontade. Então nós aprendemos uma coisa, que muitas vezes essas enfermidades também, ela vem para nos ensinar a sermos curados do nosso orgulho, curados da nossa presunção, curados daquilo que realmente tem nos atrapalhado de experimentarmos mais o Senhor. Aleluia! O Senhor, Ele deixa muito claro que o desejo dEle também é curar a cada um. Não é? Ele não tem prazer em ver e permitir que a enfermidade continue nos perturbando. É por isso que em Mateus 15:30 diz assim: e veio ter com ele grandes multidões que traziam coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos, e os puseram aos pés do Senhor, e Ele os curou. Interessante que a gente observa que existe um princípio, existe uma base, existe uma situação que devemos sempre reconhecer, enxergar, que a vontade de Deus é curar. O que nós precisamos é justamente nos amoldarmos com a vontade do Senhor, para que nós possamos estar glorificando e rogando e agradecendo por aquilo que vem a acontecer. Muitas vezes sendo o contrário daquilo que nós esperamos, mas nunca desfalecendo na nossa fé, ao ponto de estarmos sendo levados a desconfiarmos do seu controle. Eu fico pensando uma coisa: Deus muitas vezes Ele permite, dentro de um trabalhar bem específico na vida de muitos que já estão salvos, Ele permite algo que eu aprendi justamente através da oração, do pedido daquele centurião lá em Mateus capítulo 8, quando ele fala o seguinte para Jesus: Senhor, eu não sou digno de recebê-lo na minha casa, mas assim como eu tenho autoridade, centurião significa líder, ou está no comando de 50 pessoas, de 50 soldados, ele falou: assim como eu tenho essa liderança, e a ordem que eu dou, eles obedecem, muito mais o Senhor tem esse poder. Dizem só uma palavra, e a minha filha que está em casa moribunda há de ser curada. Interessante isso, né? Eu fiquei pensando uma coisa que fala que naquele momento que ele teve aquele confronto, aquela situação com Jesus, dizem ao chegar na casa dele, foi justamente no momento onde a sua filha, ou seu empregado, né, foi curado. Interessante isso, né? Eu aprendi uma coisa, eu falei: poxa Deus, muitas dessas situações difíceis é justamente para que eu possa aprender
a entregar realmente o controle nas tuas mãos, aonde eu possa realmente ser simplesmente um vaso, um instrumento, aonde a minha posição é exaltar e glorificar o teu nome. E para finalizarmos aqui, Jesus fala para os seus discípulos: olha, não se preocupe, porque essa enfermidade não é para a morte, não acaba aqui a história de Lázaro. Existe muito mais ainda para acontecer. Este momento é um momento onde o nome do meu Pai será glorificado. Aí você fala: poxa, mas por que sendo que Jesus já tinha ressuscitado outros, o que seria de diferente? A diferença foi que Lázaro esteve no seio da terra, morto por 4 dias. Para você ver como Deus ele tem o interesse de alcançar o nosso coração. Hoje Ele não quer que nós tenhamos dúvidas em relação ao seu amor, o seu poder, o controle das suas mãos. E assim foi. E é interessante que quando Jesus ele veio, Marta e Maria vieram e colocaram ali da mesma forma: se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ainda elas, mesmo amando ao Senhor, ainda não tinham compreendido o propósito da mensagem que Jesus trouxera e ensinara a eles. Quando Jesus falou assim: tudo é possível aquele que crê. Aquele que esteja morto, se crê em mim, né? Se ele morreu crendo em mim, mesmo que esteja morto, ele viverá. E as irmãs disseram assim: eu sei que no dia da ressurreição dos mortos, Jesus está dizendo: não, eu não estou limitado ao tempo. Eu quero que você entenda aqui agora. Se eu quero fazer agora, é agora que vai acontecer. E foi o que aconteceu. Simplesmente Jesus ele foi, e nos diz o texto aqui mais para frente que ele chorou. Aí fala: poxa, Jesus chorou porque ele se sentiu como um ser humano. Sim, como um ser humano. Mas ele chorou por ver a dificuldade que aquele povo tinha de reconhecer que era ele que estava presente, o autor da vida. Aquele que sabe tudo a respeito de todas as coisas. E ele simplesmente disse assim: aonde ele está, mostra-me. Aí ele nos mostra uma coisa interessante. Quando realmente nós vivemos na disposição do Senhor, na obediência ao Senhor, nós aprendemos uma verdade. O que nos cabe a fazer, somente nós podemos fazer. Porque Jesus sabia onde estava Lázaro. Mas Jesus disse: me mostra. Nós temos que mostrar: Senhor, aqui é a minha vida, aqui o meu coração, aqui a minha dificuldade. Interessante que Jesus, chegando ali, ele não disse de uma certa forma: Pai, mande um anjo mais fortão do céu para tirar essa pedra do sepulcro. Jesus poderia fazer isso, não poderia? Né? Mas simplesmente, até o japonês concordou, tá vendo? Amém. Mas Jesus disse assim: tirai a pedra. Cabia ao homem tirar a pedra. O que cabe ao homem, temos que fazer: entender a palavra, se dispor a obedecer, estar à disposição de vivermos tudo, mesmo que seja contrário ao nosso bem-estar, mesmo que haja perdas no nosso caminhar. Mas se essa é a vontade de Deus, eu tenho que fazer. E aquilo que o homem não pode fazer, Jesus fez: chamou Lázaro para fora. Foi por isso que nós aprendemos que ele chamou pelo nome. Porque se ele dissesse defunto, saia, ia sair um monte de defunto pulando. Mas o propósito daquele momento era ressuscitar Lázaro. Foi por isso que ele chamou Lázaro pelo nome: saia, Lázaro. E Lázaro sai pulando porque estava envolvido por fitas, por faixas. Interessante que Jesus poderia dizer agora: olha, Lázaro, se vira para tirar essas faixas. Ou ele poderia: pai, manda um anjo que trabalha com costura no céu aí, para que venha cortar isso aí. É imaginação, mas ele poderia fazer. Não existe anjo costureiro não, viu gente? Mas Jesus disse assim: desligai-o e deixai-o ir. Interessante isso, né? Cabe a nós, para finalizar aqui, cuidarmos daqueles que nasceram de novo. Vocês estão compreendendo? Cabe a nós cuidarmos daqueles que nasceram em Cristo. Cabe a nós cuidar dos novos convertidos. Cabe a nós assumirmos a responsabilidade de ajudarmos nessa nova caminhada.
Cabe à igreja se propor a orar, a buscar, a regar a vida dessa pessoa com oração, na intercessão. Cabe a nós. Salvar é com o Espírito Santo, é Ele que convence. Mas cuidar do novo convertido cabe a cada um de nós, como igreja do Senhor na face dessa terra. Amém? As enfermidades, todos nós estamos sujeitos a passar, a tê-las na nossa vida. Algumas vêm com propósitos específicos, como nós aprendemos aqui. Mas a mais importante é aquela que glorifica o nome do Senhor. Vamos fazer a partir deste momento que cada enfermidade possa ser uma oportunidade para que o Senhor cresça na nossa vida. Para que o Senhor realmente prevaleça na nossa vontade, nos nossos desejos, no nosso coração, nos nossos pensamentos. Para que o Senhor seja glorificado o tempo todo. Para que o Senhor realmente possa ter prazer de estar na minha, na tua vida, na nossa casa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos ajude a vivermos cada vez mais com entendimento a verdadeira mensagem da cruz. Se coloque de pé. Aleluia, nesse dia, mais um dia que nós nos reunimos dentro de um propósito de alentarmos a igreja para o trabalho missionário. Onde eu louvo a Deus pela vida de vocês que têm participado, que têm se envolvido. Quero que vocês sejam refrescados na lembrança, na memória. Como é importante esse trabalho de falar de Jesus, de orarmos, de intercedermos, de tirarmos a pedra, de desligarmos, tirar as faixas dessas pessoas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que nós possamos também ser agradecidos por tudo aquilo, ou em meio a todas as dificuldades que nós passamos, aprendamos a sermos gratos ao Senhor. Aleluia. Feche seus olhos agora. Não mais questione a autoridade, o comando, a liderança de Deus. Se você realmente está buscando e vivendo a vontade de Deus, saiba que essa dificuldade vai passar, que essa enfermidade vai passar, e que o Senhor vai ser glorificado na tua vida e através de você. Saiba disso. Não esmoreça, não desfaleça, não morra antes da morte chegar, a morte física, não morra. Mas se renove no seu entendimento, na sua fé, na sua confiança no Senhor. Deus está no comando de todas as coisas. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. A sua alma, o teu coração pode estar chorando agora neste momento, mas a tua confiança no Senhor te levará a sorrir. Oh Deus maravilhoso! Saiba de uma coisa, de repente você não compreende a situação que você está passando, mas é tão necessária para que você possa a partir de agora experimentar o melhor de Deus. É lógico que o melhor de Deus é Jesus, e é justamente isso, naquilo que Jesus vai fazer agora na tua vida. Louvado seja o nome. Diga assim comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, neste momento eu coloco diante de Ti a minha incredulidade, a minha falta de entendimento, tudo aquilo, Senhor, que tem me atrapalhado de viver, de estar no centro da Tua vontade. Eu peço a Ti, perdoa-me, dê-me sabedoria, disposição, força para entregar tudo nas Tuas mãos e ser grato em todo o tempo, por saber que eu pertenço a Ti, que Tu és fiel, que Tu me tomas nas Tuas mãos e há de me conduzir em triunfo até a eternidade, por Jesus Cristo,
o teu Filho amado. Amém. Glória a Deus. Estaremos vendo um vídeo agora de missões, por gentileza. Aleluia.